Olá, gente, eu me chamo Deise Rodrigues e estamos aqui para o nosso quinto vídeo, o nosso último vídeo dessa trilha de conhecimento sobre diversidade e inclusão, e vamos estar falando hoje sobre liderança inclusiva, tema importantíssimo que rege tudo o que a gente trouxe até agora, que é o nosso papel enquanto líder. Quais são os comportamentos que a gente tem que desenvolver? O que é que busca a liderança inclusiva? É justamente isso, o desenvolvimento de times diversos. E para que eu tenha um time diverso, eu preciso ter uma formação, eu preciso que os meus valores estejam alinhados com o que traz a liderança inclusiva. Para que a gente possa, de fato, ter uma equipe diversa e, para além de uma equipe diversa, a gente ter uma equipe que, de fato, se sinta pertencente. Que dentro daquele ambiente não ocorram microagressões, que de fato as pessoas consigam ali se desenvolver conjuntamente, enquanto equipe, de forma interativa, de forma colaborativa, de forma empática, com escuta ativa. Então é muito importante que o líder esteja nesse papel inclusivo, que dissemine ali os valores da colaboratividade, de estarmos todos juntos em prol, da importância de cada um da equipe. Não há uma importância maior do que a outra. Cada característica, cada perfil, ele soma para que o resultado seja alcançado. Então, o líder que quer se colocar dentro desse universo de inclusão, que quer desenvolver os comportamentos de uma liderança inclusiva, tem um papel importantíssimo. Tem um papel crucial, porque é aquilo que a gente fala da liderança pelo exemplo. E eu gosto muito desse conceito, porque a liderança pelo exemplo, ela não é a liderança exemplar. O que seria a liderança exemplar? Uma liderança sem erros. E a gente sabe que isso é humanamente impossível. Estamos falando de pessoas. Então, a liderança pelo exemplo, ela ensina até na forma como eu lido com o meu erro. Então, dentro desse percurso de liderança e inclusão, vão ter erros. É uma jornada. Não é um projeto com começo, meio e fim. Eu faço isso, desenvolvo isso e tenho esse resultado. É uma jornada. É uma jornada que a gente dá 2 passos, tem que voltar 1, dá 3, consegue dar mais 2, depois a gente, tenho que revisitar isso aqui. Então, a forma como você lida com a temática de diversidade e inclusão, com o seu vocabulário, com as suas atitudes, com o seu viés inconsciente, ele ensina a tua equipe. Então, querer se colocar no espaço de um líder inclusivo é a gente estar ali o tempo todo se revisitando. E existem fundamentos. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar agora. São 6 os principais fundamentos que a gente trabalha dentro da liderança inclusiva. O primeiro deles é comprometimento. Eu preciso que os meus valores estejam alinhados com diversidade e inclusão. Aquilo precisa fazer sentido para mim. Aquilo precisa para mim ser uma verdade. Porque eu preciso me comprometer com a temática. Eu preciso me comprometer em buscar conhecimento a respeito. Aí está o tempo todo desafiando os meus pensamentos. Mostrar que de fato aquilo é um valor inegociável dentro da minha equipe. Não só dentro da minha equipe, dentro do meu posicionamento enquanto líder inclusivo. O segundo fundamento, coragem. A gente precisa de muita coragem para falar sobre diversidade e inclusão. Porque é uma temática que ela levanta muitos tabus, quebra muitos paradigmas. E você vai passar por processos de enfrentamento muito grande, de questionamentos. Então é necessário muita coragem para manter o posicionamento. Ter a humildade de dizer, olha, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado por esse ponto. Vou pensar sobre isso, vou desconstruir, vou repensar, vou construir uma nova possibilidade. Vou mostrar que eu também tenho vulnerabilidades diante dessa temática, porque todos nós temos uma construção. Então, ter vulnerabilidades, ter coisas que eu não sei, ter coisas que eu não tenho resposta, mas eu vou buscar. Isso demanda coragem. Precisa ser muito corajoso para mostrar a vulnerabilidade, para mostrar que também está aprendendo. Então, esse fundamento da coragem ele é muito importante. Conhecimento dos vieses.
Nós falamos muito sobre isso no vídeo 2, mas eu trago aqui isso também como um fundamento muito importante. Porque o viés são preconceitos, são ideias preconcebidas, e a gente tem isso a respeito de muitas coisas. Então eu preciso estar o tempo todo analisando se as minhas decisões estão sendo tendenciosas ou não, se é o meu viés que está em atuação. E a gente está o tempo todo tendo conhecimento dos pensamentos que nós temos, da formação que nós temos, trazendo esse viés para a consciência. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho viés sobre isso, que eu tenho viés sobre isso. Ou seja, quando eu vejo pessoas com tatuagem, eu sei que isso aqui não bate muito bem em mim. Homens que usam piercing, quando eu olho, não gosto muito. Pessoas de cabelo colorido me causam aí uma estranheza. Então, entender os nossos vieses faz com que a gente comece a construir outras possibilidades de comportamento. Se aproximar, nada melhor que o convívio para desconstruir estereótipos. Se aproxime daquele que é diferente de você, daquele que te causa ali aquela estranheza. Porque isso vai dando possibilidades de você desconstruir e construir novas possibilidades de interação, de convívio, de relacionamento. A gente sabe que liderança tem tudo a ver com relacionamento. É muito, muito, muito mais do que uma competência técnica. Liderança é relacionamento. Curiosidade, eu preciso estar sempre ali querendo saber mais, querendo aprender mais, tendo curiosidade. Se a sua empresa tem grupos de afinidade, que normalmente são grupos formados por os grupos minorizados, grupo de pessoas negras, grupo de mulheres, mas também temos outras possibilidades. Temos empresas que têm um grupo sobre maternidade, o grupo falando sobre branquitude, sobre o privilégio. Então tenha curiosidade de andar por esses grupos, de saber o que as pessoas estão falando sobre, de se atualizar. Isso é importantíssimo. Inteligência cultural. Se eu tenho uma equipe diversa, eu vou ter muitos pontos de vista. Eu vou ter vivências, eu vou ter experiências e eu preciso ter inteligência cultural para saber lidar com tudo isso. Gerenciamento de conflitos, escuta ativa, para que eu vá fazendo o gerenciamento de toda a diversidade, de todos os pontos de vista, experiências, vivências dentro da minha equipe. E colaboração. Isso é crucial. É entendermos que todos estão ali em prol de um mesmo objetivo, que todos contribuem. Então, trabalhar a colaboratividade dentro da sua equipe, dentro da sua percepção também, enquanto equipe, enquanto líder. Então, esses são fundamentos centrais. E diante desses fundamentos, são colocados 4 níveis de liderança inclusiva. O primeiro deles é o inconsciente, ou seja, você não se interessa pelo assunto. Então, o primeiro nível da liderança inclusiva é, olha, não me interessa por esse assunto. Sabe, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que eu trato todo mundo aqui de forma igual. Ou seja, é aquela pessoa que não está aberta ao diálogo. É aquela pessoa que está ali com seus vieses inconscientes ainda no piloto automático. Sem revisitar, sem trazer para a consciência. Então é aquela pessoa que ainda está se negando a querer pensar, trabalhar, desenvolver a liderança inclusiva. Temos o nível 2, que é o nível consciente, que é quando você começa a se permitir aproximar das pessoas, conhecer uma nova história. Lembrando, todo movimento dentro de diversidade e inclusão, ele é intencional. Então você vai se aproximar de grupos que naturalmente você não se aproximaria. Porque se você quer construir novas narrativas, se você quer revisitar os seus vieses, se você quer se entender dentro dessa jornada de diversidade e inclusão, você precisa se permitir estar, conviver, escutar, conversar, se relacionar com aquele que normalmente você não faria. Gente, o convívio é uma das ferramentas principais de diversidade e inclusão. Quando a gente começa a conviver, a gente começa a construir. Caramba, eu não tinha pensado sobre isso. Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Poxa, realmente, esse teu ponto de vista ele faz sentido. Ou não faz. Mas se uma pessoa tem esse ponto de vista, ele faz sentido para ela de uma determinada forma.
Então, estar trazendo esse nível do consciente é justamente a gente estar ali se revisitando e construindo uma nova possibilidade. O terceiro nível é o nível ativo. Você começa a, de fato, externalizar. Você sai da zona de conforto. Já não é mais uma coisa sua. É uma coisa que começa a, de fato, gerar consequências, gerar comportamentos. Você começa a se entender qual é o meu papel dentro de diversidade e inclusão. Você começa a ter voz. Entendendo o seu lugar de fala, buscando ter propriedade de fala, que são coisas diferentes. Lugar de fala parte de você enquanto pessoa, né? De você no social. Então, por exemplo, se você é uma pessoa branca, você não vai falar sobre a questão racial como se você sentisse os efeitos do racismo, porque você não sente. Como é que o racismo te impacta? Na tua desconstrução sobre branquitude, sobre superioridade, sobre privilégio. Então você vai construir o seu lugar de fala numa perspectiva de privilégio. E você vai construir a sua propriedade de fala buscando conhecimento a respeito do assunto. Então são duas coisas diferentes. E aí você vai começar a entender, poxa, eu sou um homem. Como é que eu falo sobre a questão de gênero? Eu sou hétero. Como é que eu me posiciono referente às pessoas LGBT? Então você vai construindo a sua voz, o seu posicionamento, e as suas ações vão se tornando inclusivas e visíveis. As pessoas vão percebendo o seu posicionamento porque as suas prioridades elas vão sendo alteradas. E o nível defensor? O nível defensor é quando você já conseguiu ser uma pessoa inclusiva. É como se você tivesse passado pelo estágio e você não conseguisse mais ser como você era antes. Você já internalizou os valores de diversidade e inclusão. Tudo que é conversado dentro da temática faz parte de você. E não é no sentido de concordar com tudo que está sendo falado, mas é no sentido de você levar sempre aquilo em consideração. Essa é a realidade. Você começa a todos os seus posicionamentos, a todas as soluções que você criar, os posicionamentos que você for ter, vão ser baseados na diversidade e na inclusão, em construir algo mais inclusivo. Então, esses são os níveis de liderança inclusiva. Aqui, nós finalizamos a nossa trilha de conhecimentos que foi construída para trazer aqui pílulas, né, insights, fazer a gente refletir de fato sobre diversidade e inclusão, que é uma temática gigante e que traz várias e várias perspectivas aqui para a gente. Eu espero de coração que isso tenha feito sentido para vocês e nós estamos aqui à disposição para continuar esse diálogo.